Está contigo, Lu. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Que privilégio, Dani, me apresentar, hein? Uau! Espera aí que eu estou aprendendo a mexer com essas coisas. Boa noite, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre... o tema dessa palavra hoje é o Quarteto Fantástico. Uau! Eu quero ser a tocha humana. Amém, gente. O Quarteto Fantástico. Eu não sei se vocês conhecem esse filme, é um pouco antigo. Assim como eu também sou antiga. E esse filme, ele foi ao ar, né, em 2005, ou seja, 20 anos atrás. Caramba! E eu achei muito legal, porque o título dessa palavra é o Quarteto Fantástico, e eu me lembrei desse filme, né, que é um filme da Marvel. E assim, eu sou mãe de 3 homens, então eu fui inserida nesse universo dos super-heróis, né, porque os meninos gostavam muito, inclusive eles fizeram eu assistir todos os filmes da Marvel na ordem cronológica, ou seja, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro 1, 2, 3, tudo lá na sequência. E aí eu tenho essa coisa, mas eu não tenho superpoderes, tá? Meu poder vem lá de cima, lá do alto, amém? Eu creio que nós temos esse poder que é lá do alto. E eu estava lendo a Bíblia, e eu descobri um quarteto fantástico na Bíblia, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, que fala da cura de um paralítico. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Uau! Nós nunca vimos nada igual. Nós estamos vivendo um tempo do sobrenatural, né? Como Deus tem se movido, como o Espírito Santo tem trazido revelação, conhecimento e muitos milagres. Nós temos ouvido, nós temos testemunhado coisas tremendas que o Senhor está fazendo. Nós estamos no ano do sobrenatural, vivendo isso. Né? E eu entendo que o Espírito Santo, ele se move através de nós. Você crê nisso? E aí, analisando esse cenário, né, eu vejo esses 4 homens que pegaram aquele paralítico, né, colocaram numa maca, tiveram tantos obstáculos, né, uma multidão que estava ali cercando Jesus, e eu entendo que só os amigos fazem isso. Só um amigo, ele
pega ali você e lhe leva para a presença de Jesus. Né? Tem que ser um amigo, porque aqueles homens, eles viram o sofrimento do paralítico, desse amigo, né? Ou seja, quanto tempo ele era enfermo, nós não sabemos, mas quanto tempo eles viram a aflição daquele homem, a sua família aflita, né? Quanto tempo ele estava ali prostrado, e eles se juntaram e levaram aquele homem na presença de Deus. Eles sabiam que se eles apresentassem o amigo diante de Jesus, ele seria curado. Porque quando a gente é apresentado a Jesus, nós somos curados e a nossa vida é transformada. Eu fazendo essa palavra, eu me recordei, assim, Deus trouxe à minha memória o meu tempo de caminhada, quando eu entreguei minha vida a Jesus. Eu tinha muitos pecados e uma pessoa investiu na minha vida. Uma pessoa me apresentou para Jesus, assim como o Quarteto Fantástico. Essa pessoa cuidou de mim e ela me amou, mas ela teve muitos obstáculos também. E ela vinha e se aproximava de mim e me amava, e ela me apresentou a Jesus. Ela não desistiu de mim. E eu entendo que quando a gente quer vencer esse pecado, é muito difícil a gente conseguir sozinho. Né? O pastor Eibe, ele sempre ensina isso, que quando você quer vencer o pecado, você precisa ir para a presença de Jesus. Não tente fazer isso com a força do seu próprio braço. Não, eu vou vencer o pecado aqui. Não dê bobeira. Sozinho é difícil, você precisa de ajuda, você precisa dos seus amigos, dos amigos de Jesus. Você precisa estar na presença de Jesus para vencer o pecado. E esses amigos, eles sabiam disso. Eles sabiam que Jesus era o único que poderia curar aquele amigo. Então, eu entendo que tem que ter muita consideração, muito amor e muita empatia para pagar o preço pela vida do outro. E esses homens, eles tiveram muitos obstáculos e eles não mediram esforços para levar esse amigo. A Bíblia fala que tinham pessoas de toda parte, da Galileia, da Judeia, Jerusalém, era muita gente. Aí vocês imaginam a cena. Imagina aí você pegar um paralítico, colocar numa maca e trazer lá da tua casa, né? Trouxe lá da casa do paralítico, no caso, né? Pegou ele lá na casa dele, você, Arthur, Iago, Ismael, foi lá, pegou aquela maca. Imagina que esse paralítico tem aqui uns 70 quilos. Vou botar aí, faz o cálculo. No meio da multidão, andando, tentando passar a maca para poder chegar na presença de Jesus. E aí, no versículo 4, diz assim: não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da coberta do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Gente, que loucura! Eles subiram lá no teto, no telhado. Eu imagino que destelharam lá, viram que tinha uma abertura e arrumaram umas cordas e amarraram e vai mais para esse lado, vai para esse outro. Imagina essa cena, que loucura! Quantos obstáculos essas pessoas tiveram para salvar esse amigo, para curar esse amigo. E aí eu te pergunto, você já tentou salvar um amigo? Você já tentou levar alguém na presença de Jesus? Você teve algum obstáculo? Você já tentou, você chegou lá e disse: não, vamos para a nossa célula, venha para a minha célula, é tão legal lá, tem um lanche no final. E a pessoa diz: não, eu não tenho tempo, não dá para mim, não gosto não, e tal. Quantos obstáculos você já teve? Talvez você tenha convidado o seu amigo para vir no Summit, aquele encontro de homens, de pessoas de negócio, homens e mulheres de negócio, e você disse: bora lá, cara, vamos fazer um network, vamos conhecer um pessoal e tal.
e você tentou ali e essa pessoa disse, não gosto, não. Na igreja? Não vou, não. Mais um obstáculo, né? Quantos obstáculos você tem tido? Talvez seja o seu marido ou a sua esposa que você queira ganhar para Jesus e você não tem conseguido. Não tem conseguido, são tantos obstáculos. Talvez uma comunhão na sua casa. Muitos obstáculos. E aqui eu pontuei alguns obstáculos que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, quando a gente quer apresentar as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, a nossa família para Jesus. Um deles são os muito afazeres, o ativismo. O ativismo é um obstáculo. Pessoas focadas no trabalho, nos estudos, não tem tempo para nada. Você já convidou uma pessoa que ela disse, não tenho tempo. Não tenho tempo, de manhã eu trabalho, depois vou para a academia, depois vou levar a menina na escola. Então, é muito. Realmente é isso que nós vivemos. Existe um ativismo. E essa pessoa não prioriza, né? Ela não prioriza o lado espiritual, ela não coloca isso, ela tem outras prioridades, né? Um outro obstáculo que nós temos são as amizades. Existem amigos que nos afastam de Jesus, que nos tiram da presença de Jesus. Então, às vezes, você convida uma pessoa, ela diz, não, vou sair com os meus amigos. Dia de domingo eu gosto de ir à praia, e aí eu vou tomar uma cervejinha e tal, então eu não vou para o culto. Aí você diz, ok, meu querido, né? Ok, é um grande obstáculo. Amizades que te afastam. Às vezes são traumas, feridas na alma que a pessoa tem, e ela está tão fragilizada. Eu não sei se você já tentou tirar alguém da depressão, ajudar aquela pessoa, e você não consegue tirar ela de dentro de casa. Você vai lá, visita, ora, né, ali, mas você quer tirar ela daquele lugar, você quer levar ela na presença de Jesus, você quer trazer ela para o culto, você quer ir para a sala de cura, você quer que aquela pessoa sinta o que você sente, viva o que você vive. E aí tem esse empecilho, né? A pessoa tem essas feridas, esses traumas, isso também é um obstáculo. Às vezes é um medo, as pessoas têm medo de perder as coisas. Elas têm medo, talvez elas pensem assim, não, se eu for para a igreja, eu vou ter que largar aquele meu namorado que eu tenho. Eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de sair. Uma vez a gente estava querendo ganhar um amigo para Jesus, a gente tem uns amigos em Fortaleza, e a gente foi intencionalmente para um churrasco para falar de Jesus, e aí a gente chegou lá e tudo e tal, e a gente estava conversando com esse amigo, aí ele disse assim, não, Wander, para o meu marido, né? Não, Wander, eu não vou não, porque eu bebo, né? Gosto de tomar minha cervejinha, se eu for eu vou ter que parar, né? Eu gosto de fumar um cigarrinho. E aí, na hora eu olhei para o Wander, assim, para o meu marido, aí ele disse, não, cara, não, macho, vai assim mesmo, vai bebendo mesmo, vai fumando mesmo. E é sobre isso. Jesus, ele está chamando, são essas pessoas. Ele não quer, ele está chamando, não é você que está curado, é você que está doente. É você que está no pecado, é isso, é sobre isso. E aí depois ele ficou brincando com a gente, ele disse, vale, a igreja do Wander pode fazer tudo isso? Pois eu vou, ele disse, pois eu vou. Né? E eu entendo que ali a gente plantou uma semente no coração dele, dizendo para ele que não tinha religiosidade, que Jesus é isso. Ele quer como você está, venha como você está. Né? O médico é para os doentes, e ele é o médico dos médicos. Então, às vezes, a pessoa tem medo, e aí ela não se permite estar na presença de Jesus, com medo de perder as coisas, porque ela não sabe que quando a gente pensa que está perdendo, a gente está ganhando, porque com Jesus é assim, amém? Quando a gente pensa que perdeu, que nada, a gente está vencendo, a gente está ganhando.
Outro obstáculo também é o pecado. A pessoa está tão presa no pecado, que ela tem até vontade de dar um passo, mas não consegue. Ela quer falar, ela quer gritar, mas existe uma amarra, a pessoa está amarrada no pecado, né? E ela não consegue falar muitas vezes, ela não consegue ir até a sua célula, ela não consegue vir para o culto, porque ela está tão presa, ela está tão condenada. Às vezes a pessoa está com aquela condenação, eu não mereço, eu não sou digno de pisar aqui nesse lugar, né? Tão horrível. E ela deixa de viver o que a gente vive. E existe, sim, forças espirituais do mal que prendem a vida das pessoas. Sim, existem demônios que fazem isso. Sabe quando eles fazem isso? Quando a gente peca. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é aquela porta que a gente abre e o mal entra, os demônios entram. E eles aprisionam a vida das pessoas. É isso mesmo. E isso é um grande obstáculo, né? E nós precisamos saber como neutralizar essas forças malignas que impedem as pessoas a irem na presença de Deus. Porque nós somos mais do que o Quarteto Fantástico, nós somos uma família fantástica. Amém? E nós vamos levar, sim, as pessoas até Jesus. Porque nós somos verdadeiros amigos. Nós somos amigos de Jesus. E nós somos amigos de todos. E só os verdadeiros amigos se importam realmente com a nossa vida. Só os verdadeiros amigos, eles perseveram, eles não desistem, mesmo em meio aos obstáculos. Sabe, queridos, graças a Deus, não desistiram de mim. E olha que existiam muitos obstáculos, né? Quem investiu na minha vida anos atrás foi a pastora Rose. Ela é minha prima. E eu sou mais velha do que ela. O pai dela é irmão da minha mãe. E existiam muitos obstáculos. Eu era uma mulher muito difícil, né? E ela teve medo de se aproximar de mim. Mas, graças a Deus, ela não desistiu de mim. Se ela tivesse desistido, eu não estaria aqui, minha família não estaria aqui. Eu não sei nem se eu estaria viva, porque o salário do pecado é a morte. Então, talvez eu não estaria aqui hoje, porque uma pessoa investiu em mim, ela não desistiu, apesar dos obstáculos que ela tinha. E eu estava pensando sobre isso essa semana e eu agradeci tanto a Deus, porque não desistiram de mim. E é isso que nós temos que fazer. Onde eu estaria? Onde você estaria? No começo do culto, o Daniel perguntou quem eram as pessoas que estavam aqui pela primeira vez. Eu queria te dizer que pessoas oraram para que você viesse aqui hoje. Existem pessoas investindo na sua vida. Jesus quer você. Então, não dispensa isso. Não dispensa isso, não desperdiça isso. Amém? E aí, a gente precisa subir no telhado. Suba no telhado. O que foi que os amigos fizeram? Subiram no telhado. E o que significa subir no telhado? Significa buscar a presença de Deus. Quando estamos na intimidade com Deus, Ele nos dá estratégias, criatividade e força para carregar as pessoas. Nós precisamos ir lá no céu, lá no alto, para buscar essa estratégia, subir no telhado. A gente precisa também jejum e oração. Subir no telhado é jejuar, é orar, é pagar um preço pelaquela pessoa, né, pela nossa família, pelos nossos amigos. Lá em Marcos, capítulo 9, 29, fala assim, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu falei sobre as forças malignas que aprisionam as pessoas e a gente não consegue levá-las adiante de Jesus.
São essas forças, e essas forças, elas são quebradas pelo nosso jejum, pela nossa oração, pela nossa adoração. Existe uma guerra e nós estamos nessa batalha. E subir no telhado significa isso. Subir no telhado significa sacrifícios, pagar um preço de esforços. Eu ganhei o meu marido para Jesus no silêncio. Como assim, Luciana? É o que a Bíblia fala, né? Que a gente ganha o nosso marido no silêncio. Eu comecei a minha vida, a minha caminhada, e Jesus foi transformando a minha vida, e com o meu exemplo, né, como a mulher que eu estava me tornando, Deus ali me transformando, ele foi se sentindo atraído por Jesus. Ele queria saber o que era que estava acontecendo comigo. E ele entregou a vida dele a Jesus. Então, eu entendo também que o nosso testemunho ajuda, a nossa vida ajuda muito a levar essas pessoas diante de Jesus. As pessoas vão ter desejo, o seu exemplo é muito importante. Mas tem esposas que elas, às vezes, elas oram pelos maridos, né? Oram. Não acontece aqui nessa igreja, viu, gente? E aí ela ora, meu marido, mas meu marido não quer saber, meu marido isso, meu marido aquilo. Eu agora mudei minha oração, agora eu quero que Deus leve logo ele. Não foi isso que eu fiz com meu marido, tá, gente? Mas, e aí ela fala, não, eu nunca pensei em me separar, nunca. Mas matar, eu já pensei algumas vezes, né? Então, brincadeira, gente. Mas, às vezes, a gente está orando da forma errada, né? A gente não está pagando esse preço, a gente não está fazendo da forma certa, né? A gente não tem subido no telhado, muitas vezes, para salvar as pessoas que a gente ama, né? Pode até parecer impossível, mas existe uma abertura no teto que leva até Jesus. As orações, o jejum, o seu bom testemunho, o servir, a sua disponibilidade, a sua amizade, tudo isso abre o céu. Lá em Marcos 2, versículo 4, fala assim, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Essa abertura, gente, existe uma abertura. Às vezes você fala, não, é impossível. A minha família, o meu marido, é impossível o meu vizinho, né, as pessoas, os meus amigos, é impossível. Você não conhece, Luciana, essas pessoas. Eu tenho que te dizer que existe uma abertura no teto para que você possa levar essa pessoa. E uma dessas aberturas é a sensibilidade. Você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus, ele é um Deus pessoal. Ele vai te dizer no teu ouvido, ele vai te dizer assim, olha, a Leide, ela gosta disso. Faz assim com ela. Chama ela para ir na tua casa. Ele vai soprar no seu ouvido, vai te dar estratégias. O Espírito Santo, ele vai te dar uma criatividade do céu para que você possa levar as pessoas diante de Jesus. E ele vai dizer, porque cada pessoa é diferente. Comigo foi assim. Eu era uma mulher sofrida, né, muito sofrida, e eu precisava de amor. Eu era muito carente. Eu sou filha de pais separados, meu pai era alcoólatra, a minha mãe ficou doente quando eu era jovem. Então, eu tinha muitas feridas, muito sofrimento. E a pastora Rose foi lá e me amou, e começou me amando. Ou seja, o Espírito Santo estava dando estratégia para ela. Faz assim, chama ela, cuida dela, ama ela, né? E assim foi comigo. Mas talvez com vocês seja um jogo de futebol. Talvez seja um passeio de bike. Eu não sei. Mas o Espírito Santo vai te dizer tudo
que você precisa para que isso aconteça. Tenha sensibilidade, seja sensível à voz do Espírito Santo. Uma outra abertura é a amizade. Cultive a amizade, ganhe aquela pessoa para você primeiro. Chama para um churrasco, vai tomar um café. Ganha para você primeiro. Cultive essa amizade intencional, uma amizade saudável. Uma outra abertura no teto é o amor genuíno. Né? O amor genuíno. Gente, quem muito é perdoado, muito ama. Eu fui tão perdoada por Jesus que eu sinto esse amor transbordando dentro de mim. Então, é um amor genuíno. Esse amor genuíno é aquele que não quer nada em troca. É aquele que você abraça ali, você não fala absolutamente nada, mas a pessoa sente a verdade de Deus. Ela sente esse amor transbordando através da sua vida. Outra abertura no teto é a disponibilidade. Seja disponível para servir, seja servo. Seja sensível às necessidades daquela pessoa e sirva. Às vezes até com recursos mesmo financeiros. Você pode ajudar, servir. Eu já ganhei uma família para Jesus, porque eu peguei uma receita médica e fui na farmácia e comprei todos os remédios daquela família, que aquela criança estava precisando. E aquela família ficou assim, por que ela fez isso? Por quê? Ela nem conhece a gente. E eu me lembro que eu nem tinha dinheiro nesse dia. Eu só tinha um dinheirinho que deu exatamente para comprar o antibiótico do menino. Mas eu me senti tão bem, tão feliz por ter feito aquilo. Meu coração, ele se encheu, assim, porque eu fiz aquele ato, né? Hoje essa família está morando em outro país, está em Portugal, foram embora para lá, e a gente se fala até hoje, ela é minha discípula. Mas como é precioso você ser disponível, você servir. E essas são as aberturas no teto que a gente vai encontrar. Se você se esforçar, Deus vai honrar a sua fé. Em Marcos 2:5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Foi por causa da fé dos seus amigos que o paralítico foi curado. Oh, glória. Posso ouvir um glória? Que fé agressiva, né? Quando Jesus ele olha para o seu coração, ele vê o seu amor, a sua dedicação e a sua fé, ele opera milagres. Jesus vai honrar a sua fé. E isso me lembrou de uma história que aconteceu comigo. Eu gosto muito de falar de testemunhos, porque eu acho que o testemunho ele dá uma base naquilo que a gente, né, tá vendo na Bíblia, coisas que vão acontecendo. Eu preciso testemunhar o que Jesus faz na minha vida. Né? Então, e o testemunho ele fortalece a nossa fé. E aí eu vou falar um pouco sobre a minha mãe. A minha mãe, ela teve aneurisma cerebral com 40 e poucos anos ela tinha, e eu tinha 12 anos de idade. Então, ela teve um AVC, né, hemorrágico. E é muito raro, né, as pessoas sobreviverem, né? E ela sobreviveu, mas com muitas sequelas. Né? Ela perdeu um percentual cerebral, a visão dela, ela tem muitas sequelas. E ela é viva até hoje, né? E ela mora comigo. Nós cuidamos da mamãe. E um dia eu estava lá em casa e aí eu disse: Deus, o que vai acontecer com a minha mãe? Paizinho, eu dizia assim para Deus: Paizinho, a minha mãe não vai para o céu? A minha mãe não vai ter um encontro contigo? Como assim? Não faz isso. Eu dizia: não faz isso, paizinho. Leva minha mãe para perto de ti. Mas como é que vai ser isso? A minha mãe não tem mais consciência. Como é que ela vai entregar a vida dela para ti se ela não tem consciência do que ela está fazendo? A consciência dela sou eu, né? E aí eu fiquei orando, aí eu ia lá no quarto dela,
colocava as mãos sobre ela. Aí eu adorava, chorava, ajoelhei na cama dela, pedindo proteção. E eu dizia assim: pai, a minha mãe sofreu tanto, a gente sofreu tanto nessa vida, não é justo a minha mãe não ir para o céu, não é justo. O que foi que ela fez, né? E aí eu fiquei ali naquele questionamento com o Senhor. E ok. Aí fui dormir, passaram-se os dias e tal. Na época, ela era mais durinha, né? Hoje ela está bem mais molinha. Mas ela estava um pouco mais resistente, né? E aí eu peguei a mamãe e disse: amor, vou levar a mamãe para o culto hoje. Vai levar tua mãe? Mas está muita gente e tal, para não ficar doente, né? Exposição e tal. Eu disse: não, vou levar, porque a moça não veio hoje, não vou deixar ela aqui, não vou perder o culto, vou levar. E aí trouxemos a mamãe para o culto. E aí a gente sentou lá, né, sentamos aqui, pastor Anderson estava ministrando, e ok, a mamãe ficou lá, sentadinha, adoramos e tal, e ela lá, sentadinha, né, quietinha, no cantinho. E eu não me lembro qual era a ministração, o que era que o pastor Anderson estava pregando no dia, eu não me lembro, mas ele fez o apelo, e na hora do apelo a minha mãe levantou a mão. E aí, nessa hora, eu falei: meu Deus, muito obrigada. Eu entendi que ali foi uma resposta do Senhor. E a minha fé era inabalável. E eu fiquei muito feliz, eu falei: uau! E assim, em nenhum momento eu quis dizer: a senhora entendeu o que estava... A senhora entendeu? A senhora está entendendo o que significa isso? Não, não queria saber. Eu não queria saber. Para mim, já foi. A resposta já foi dada. E era muita fé. E eu falei: obrigada, Senhor, obrigada. E eu olho para minha mãe hoje, eu digo: mãe, você vai descansar um dia ao lado do Senhor. Eu sei que você vai. Eu tenho certeza disso. Amém? E aí, eu lendo essa passagem que diz: a fé dos seus amigos, a fé daquele homem, daqueles homens, Jesus vendo a fé daqueles homens, curou o paralítico. A sua fé faz diferença. A sua fé vai fazer a diferença. Amém? Ai, meu Deus, agora embaçou tudo aqui. Foi por causa da fé desses amigos. E aí nós precisamos liberar essa nossa fé. Uma fé agressiva. E muitas vezes a gente tem dificuldade nisso. A gente não consegue liberar essa fé. E aí a gente acaba, ao invés de pegar as pessoas e colocar diante de Deus, a gente faz enterrar. A gente pega uma pá e termina de enterrar. Esse não tem jeito. Fulano é ladrão, enterra. Não, fulano é mentirosa demais. Essa daí não tem jeito. Tem jeito para ela não. Não dá não. Meu marido, não dá. Eu já fiz de tudo. Tantos anos de casada. Aí começa a declarar palavras negativas. Começa a falar um monte de bobagem. E a fé vai, caindo. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Uma outra dificuldade que nós temos é de vencer a vergonha de falar de Jesus, a timidez. No seu trabalho, as pessoas sabem que você é cristão? As pessoas sabem que você é cristão? Ou você é um cristão disfarçado da CIA? Ninguém sabe. Da KGB, você está lá, não posso revelar a minha identidade de cristão, né? Será? As pessoas não sabem que você é seguidor de Jesus, que você ama Jesus, que você foi salvo, que você tem uma vida transformada. Não sabem? Precisamos vencer essa timidez e essa vergonha. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer assumir o controle, ele quer te usar para fazer as coisas, ele quer te usar para carregar essas macas, para abrir o telhado se for preciso. Ele quer isso. Outra coisa também,
que nos atrapalha é a religiosidade. Atrapalham os processos, né? Às vezes a gente tem umas coisas assim, um pouco religiosas, e a gente acaba perdendo a pessoa. Vou dar um exemplo. Você está investindo ali numa pessoa, aí você chama uns irmãos para ir com você, tomar um café com essa amiga. Aí a gente senta no café e tudo, aí essa amiga diz assim, olha a tatuagem que eu fiz aqui, que lindo. Aí a irmãzinha diz assim, tá amarrado, sangue de Jesus, queima agora, queima. Com certeza essa pessoa não vai mais querer saber. Eu, pelo menos, não ia gostar. Se fosse comigo, não ia dar certo, né? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa ter cuidado. A religiosidade, ela atrapalha, né? Ela atrapalha. Jesus não está preocupado com a tatuagem, ela está preocupada com o coração daquela pessoa. Não é verdade? Amém? Podem aplaudir Jesus, que Ele merece. Tem tanta coisa para a gente se preocupar, é ou não é? Tem tanto teto para a gente abrir, tem tanta maca para carregar, que não dá para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas. Então, a religiosidade mata. É ruim, é muito ruim, muito ruim. E a gente precisa ter cuidado com isso. Olha o que a Bíblia fala sobre a igreja primitiva, lá em Atos 2:47, fala dessa igreja que tinha a simpatia das pessoas. Era uma igreja que todo mundo queria ir, queria louvar, e as pessoas queriam vir. É a tua célula, é a nossa célula. As pessoas querem ir lá para a tua casa, querem louvar, querem adorar, depois fazer aquele lanche no final. Mas a gente precisa ser simpático, a gente precisa ser agradável para atrair essas pessoas para Jesus. Amém? E a presença manifesta de Jesus na sua vida é que vai atrair as pessoas. De fato, o que as pessoas vão ver em você é que vai fazer a diferença. Não é a sua religiosidade, não, é quem você é, o seu caráter, né? É quem você é de verdade que vai atrair essas pessoas. E para a gente finalizar, eu quero falar do último ponto, que é quando Jesus cura o paralítico. Marcos 2:6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Havia um conflito religioso muito grande dentro das pessoas, né? Pensa comigo. Hoje é mais fácil você reconhecer que Jesus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Sim. A gente acabou de tomar a Santa Ceia do Senhor, né? A gente foi lavado pelo sangue, né? A gente foi curado. Ele morreu por nós. Exatamente por isso a gente sabe que Ele perdoou nossos pecados. Porque Ele morreu e ressuscitou. Hoje a gente tem livre acesso ao Pai, porque Ele fez isso por nós, por mim e por você. Mas naquela época, Jesus estava lá, curando, né, em nome de Deus ali as pessoas, e aqueles mestres da lei estavam vendo um galileu sentado lá dizendo que podia perdoar os pecados. Então, para eles era difícil entender que ali era o próprio Deus. Não é? Só que tem uma coisa que a gente precisa entender. Qual era a necessidade daquele homem? Ele era um paralítico. Ele estava doente. O quarteto fantástico levou aquele homem
até Jesus para que ele fosse curado. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mais importante para Deus não é curar as suas enfermidades. O mais importante para Deus é perdoar os seus pecados e te salvar. É por isso que Jesus quer tanto a gente. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Sim, Ele quer que a gente prospere, Ele quer que a gente tenha bem-estar, Ele não quer que a gente fique doente. Não, não, não. Não é o plano de Deus isso, não vem do Senhor. As enfermidades não vêm do Senhor. Mas deixa eu te falar, Ele quer a tua vida. Ele não quer só te curar, Ele quer te salvar. Ele quer ir contigo na eternidade. É isso que Ele quer. Por isso, Jesus fala isso. É mais fácil dizer, levante-se, pegue sua maca. É mais fácil. Queria que vocês ficassem de pé. Peguem sua maca e levante-se. Não, estou brincando. Fiquem de pé, queridos. A gente sabe que existem vidas paralisadas. Existem famílias paralíticas que não conseguem se mover. Famílias destruídas. A gente sabe disso. Mas Jesus, Ele continua perdoando. Ele continua salvando e Ele continua curando. E a gente vai adorar agora uma canção que fala de amor. Que fala de amor, do amor do Senhor, desse amor que Ele tem por nós. E fala também que Deus conta com a gente. Conta com a gente aqui nessa terra. Para carregar as muletas, para carregar as macas, para abrir o telhado se for preciso, junto com Ele. Vamos adorar o Senhor.